Olá, começa agora mais uma conversa de mãe. Eu sou a Dayana Taiser e hoje nós vamos conversar com o Dr. Diego Melo Furquim, que é médico radiologista, pai do Miguel, da clínica Build. Dr. Diego, muito bem-vindo, obrigada por aceitar esse convite. Muito obrigado pelo convite, me sinto honrado em poder participar do programa. Com uma agenda apertada, né? Sempre é um desafio achar um momento para essas interações. Mas a gente deu um jeitinho e de coração estamos aí. Eu queria começar a gente conhecendo quem é o Dr. Diego antes do jaleco. Qual é a história da sua infância, da sua família? De onde vem esse desejo para atuar na área da saúde? Bom, a minha história é um pouquinho diferente, né? Meu pai e minha mãe são de Santiago, ali da fronteira. Apesar de terem se conhecido em Porto Alegre, ambos de Santiago, né? E o meu pai foi um engenheiro que passou no concurso da Petrobras e trabalhou no Rio de Janeiro por 8 anos. E acidentalmente eu nasci lá, eu e meu irmão. Carioca, então. Sou carioca, mas a minha identidade, minha identificação toda é com o Rio Grande, né? Eu tenho o maior carinho pelo Rio de Janeiro. Costumo fazer turismo lá, mas de coração eu sou gaúcho. Nascido no Rio, então. Isso, daí desde os 7 anos de idade, meu pai daí foi transferido para ir para a refinaria de Esteio, ali a Refap. E daí me tornei depois porto-alegrense desde os 7 anos. Daí eu decidi fazer medicina, entrei na faculdade em 97, me formei em 2002. Fiz residência médica de 2003 a 2006. Recebi uma proposta excelente, né, aqui para trabalhar em Santa Cruz do Sul, numa clínica fantástica, de um empresário fantástico, né, o Paulo Krebs, da Hudson, né, e não tive dúvidas que era o melhor desafio, a melhor proposta era vir morar aqui no Vale do Taquari, Rio Pardo, trabalhar na região, né, e chegou um momento depois de abrir meu próprio consultório. E a área da saúde, assim, sempre foi um desejo? No colégio, certeza. no colégio, assim, eu era daqueles que sentavam no fundão, sabe? Eu era meio hiperativo, digamos assim. E eu não tinha muita facilidade com a língua portuguesa. Apesar de gostar muito da matéria, né, eu não me identificava muito também com as humanas. Eu era muito bom nas exatas. Meu pai é engenheiro, eu via, assim, eu acompanhei ele, o trabalho dele, e eu não vislumbrava trabalhar com as exatas. E a medicina acabou sendo uma opção, assim, na época de fazer vestibular. Então eu estudei, me preparei e eu via que a medicina abria muitos campos para você trabalhar com tecnologia, para trabalhar com cirurgia, para trabalhar com clínica, enfim. E daí não foi difícil escolher seguir o rumo da saúde ali na medicina na hora de escolher no vestibular. E quando que apareceu essa ligação com a imagem, com a radiografia, então a ultrassonografia, né? Quando que isso despertou? Assim? Isso é a dificuldade que nós temos quando cursamos de decidir qual especialidade iremos escolher. Porque quase toda a medicina é muito legal de estudar. É muito interessante você ter conhecimento acerca de quaisquer especialidades, né? Mas na prática que foi decisiva, né? Eu não me sentia tão feliz e tão realizado sendo um clínico, consultando, ouvindo, tentando interpretar e direcionando. Isso é um talento e é algo assim que eu vi que não era muito para mim. Cirurgias, né? Tive boas experiências nos estágios de cirurgias, mas eu também não é algo que me vislumbrou. A radiologia, eu vejo que é uma arte de você ver a doença em imagem. Eu acho que essa arte, sim, quando eu vi isso me encantou, né? De poder fazer o diagnóstico, ajudar as pessoas através de você ver o que aquela pessoa tem. E da mesma forma, o radiologista é aquele que trabalha ajudando tanto o paciente quanto o médico. Né? Então isso me encantou. Daí, quando eu descobri a radiologia no 5º ano da faculdade, foi um caminho sem volta. E ela é uma especialização pós-formação em medicina, é isso? Isso, é uma residência médica, né, com duração de 3 anos, alguns fazem 4 ou 5, né,
e que permite treinamento em raio-x, mamografia, ultrassonografia, que é a minha área de atuação atual, ressonância magnética e tomografia. É bem amplo, né? É bem amplo. E eu acho que evoluindo sempre, né? Muito. Uma coisa Impressionante. Muda todo dia. Muda constantemente. Muita tecnologia, né? E especialmente a ultrassonografia, ela é uma área sensível, né? Especialmente no pré-natal. O que te encantou especificamente na questão das gestantes e nos bebês? Porque hoje a gente tem o Dr. Diego como uma referência nessa área, né? Sim. A ultrassonografia obstétrica, ela é um exame que envolve muito afeto. Né? Você está diante de uma família, está diante de uma gestante, de um bebezinho e há algo mais importante em nossas vidas do que a família, né? Claro que quando eu comecei a fazer ultrassom, lá em 2013, em treinamento, quando eu era mais novo, eu não tinha essa maturidade de saber lidar bem com isso, né? E não era a área que na época eu mais gostava. É mesmo? Não. Foi mudando, então. Eu gostava muito de raio-x de tórax, gostava muito de hospital, gostava muito de rotina de internado, UTI, eu adorava, né? Eu sinto muita saudade de chegar bem cedinho no hospital, aquele silêncio, salinha escura e ver os raio-x, né? Eu gostava muito também na área de neuro, ressonância de crânio, enfim, eu gostava muito disso, né? Só que o mercado de trabalho faz com que a gente se adapte, né? E havia necessidade de eu fazer os exames obstétricos. Então, quando eu comecei a fazer por necessidade, eu era muito questionado, porque você está fazendo o exame e as pessoas perguntam como é que está meu bebê, como é que, né? E você tem que estar preparado para aquilo. São duas vidas ali. É verdade. E no primeiro ano que eu comecei a trabalhar com ultrassonografia obstétrica, eu já obtive todas as certificações internacionais para poder fazer exame em alto nível e ali foi um caminho sem volta, uma paixão que só aumentou desde então. Naquela época eu nem pensava ainda em ser pai. Não. Eu casei em 2009, né, e o Miguel nasceu em 2012. Eu pensava só em trabalhar na época. Sim, né? era o foco, né? Era o foco. E às vezes tudo aconteceu bem, tudo na sua hora. Tudo como tem que ser, né? Isso. É verdade. E lá na tua descrição no Instagram, tu ressaltas a importância da prevenção e do diagnóstico precoce, né? Qual é o impacto direto disso na vida das famílias? Muito. Nossa, isso é muito importante. Bom, vamos falar primeiro sobre o diagnóstico precoce. Né? Diagnóstico precoce é você descobrir algum problema o quanto antes. E você tem que saber trabalhar essa informação. De uma maneira bem simples, a gente pode dividir a gestação em 3 fases psicológicas. No comecinho, quando a gravidinha ainda não caiu a ficha, nem sabe que está grávida. Aquela fase de idealização no meio da gestação, em que já sente os movimentos, já chama a criança pelo nome, já é alguém, a barriga já cresceu, já é aquela outra pessoa da família que já está fazendo parte. A gente já sente, né? Porque vê, talvez, crescendo a barriga, daí tu já tem uma noção melhor, né? Isso. E no final, né, a gravidinha já está com a barriga bem grande, perto do parto, já são os planos. Como que eu vou amamentar, como que vai ser, já é planejamento daí quando a criança nascer. Qual é o melhor momento para você descobrir algum problema no bebezinho? É o diagnóstico precoce. Né? Não, depois de nascer, você dizer para o casal, olha, teu filho tem isso, isso e aquilo. Pô, eu estive grávida 9 meses e ninguém me falou nada antes. E é um desafio muito grande, né? Você fazer diagnósticos em bebês com 5 centímetros. 6 centímetros, mas isso é possível, né? Existe um exame chamado de morfológico do primeiro trimestre, a gente faz com os bebês com 12 semanas, nessa época eles medem entre 5 centímetros e meio e 6 centímetros, e é possível fazer diagnóstico de 90% dos problemas que possíveis de ver durante todo o pré-natal. E é o melhor momento para você poder trabalhar essas informações. O que vai acontecer, o que se faz, buscar uma segunda opinião, tem tempo de amadurecer. O ser humano é resiliente, né? A reação mais comum é aquele choque, Sim. Negação, né? Algumas pessoas até
questiono alguma religiosidade, por que Deus vai fazer isso comigo, por que isso vai acontecer. Porque eu, né? Mas as pessoas são fortes, né? Nada melhor do que alguns dias, algumas semanas mal dormidas, né? E isso geralmente a gravidinha volta para fazer o exame do 5º mês já feliz, é meu filho, eu vou cuidar dele, né? A vida é assim. E volta assim um pré-natal muito feliz, né? Isso, na grande maioria das vezes, gestações atípicas, gestações com alterações, geralmente cursam assim quando bem conduzidas. E essa condução, ela requer muito profissionalismo, seriedade e competência. É verdade. E olhando para a tua trajetória, assim, hoje, a gente falava um pouquinho antes, né, em torno de 20 anos, vamos dizer assim, de trajetória. Teve algum momento que tu enxerga como um divisor de águas na tua carreira? Sim. O bom atendimento médico requer tempo. E às vezes o tempo ele não está disponível no dia a dia da grande maioria dos médicos, né? Seja pela questão de remuneração do SUS e dos convênios, né? Seja pelo volume de atendimento de hospitais, enfim. E eu percebi isso depois de 10 anos trabalhando. E a única alternativa que eu tinha para poder ter mais tempo para me dedicar aos pacientes, né? E dedicar a melhorar o meu trabalho como um todo seria empreender e trabalhar só no privado, só no particular, para eu poder ter tempo e ter uma remuneração compatível que pudesse cobrir esse custo. Isso é um caminho que muitos profissionais vêm fazendo, né? A gente Sim. percebe isso. Sim. Pela qualidade também do atendimento, né? Eu diria assim, nós na faculdade não aprendemos sobre mercado, né? E a gente aprende isso durante a vida, mas eu acho que o sol nasce para todo mundo e quem quer investir para a sua saúde pode procurar, quem quiser trabalhar de alguma forma, né? Então, a minha proposta é poder me dedicar bem àquele atendimento e dar o tempo necessário para fazer aquele atendimento. Sim. E assim nasceu a Build, então? Assim nasceu a Build. E além do exame obstétrico, da ultrassonografia obstétrica, também tem outros exames à disposição, né? Não atende só as gestantes. Sim. Eu fiz residência de radiologia geral, né? Então eu sou um ultrassonografista geral, eu faço exames da maior parte do corpo, né? Então na minha clínica eu até tenho 2 salas com 2 máquinas diferentes. Uma que foi fabricada mais para ver assim problemas gerais, doenças, enfim, e o outro foi fabricado com foco em obstetrícia. Os fabricantes eles têm essa divisão, os softwares que vêm acoplados na máquina, eles trabalham de formas diferentes. Inclusive tem máquinas também que trabalham só com a parte vascular, cardíaca, tem essa subespecialização dentro da ultrassonografia. Então eu faço ultrassom geral e obstetrícia. E criança também? Faço pediatria também. É um atendimento diferenciado também? É um atendimento diferenciado também. Tem um exame muito interessante que eu faço de rotina e recomendo que seja feito de rotina em bebês que têm 6 semanas de vida, que é a triagem de displasia do quadril. O quadril displásico, na maior parte dos casos, ele é assintomático nos primeiros anos de vida. E essa doença vai começar a dar dor aos 5, 10, 15 anos. E nesse momento os tratamentos são menos eficientes e a pessoa vai ter dor e vai mancar o resto da vida, né? Com tratamentos cirúrgicos que melhoram, mas não resolvem. Enquanto que se você diagnosticar um quadril que não está amadurecendo bem, um quadril com risco de desenvolver displasia, você pode fazer um tratamento clínico com uma eficiência de quase 100%. O diagnóstico precoce? Diagnóstico precoce. Esse é um método austríaco, né, bem difundido no mundo, mas esse método ele não é tão fácil de aprender, né? E o primeiro curso oficial desse método no Brasil foi em 2023, né? É recente. É recente. Eu fiz esse treinamento em novembro de 2023, daí eu demorei 20 anos de formado para entender como que era o método de Graf, que é o nome do método, né? E eu estou aplicando esse método com muito sucesso. É um exame que eu recomendo, né? Então, desde então, passei a atender muito pediatria por causa desse exame.
Porque acaba criando um vínculo no pré-natal, né? Daí as mães trazem seus filhos para eu reavaliar depois com 6 semanas de vida. E é bom ter esse feedback. E é uma emoção também, né? É emoção. Tu acompanha lá dentro da barriga e depois tá vendo a criança fora ali. Verdade. Que legal. Eu esqueci de falar sobre a prevenção, né? Que você falou que no meu perfil ali eu falo sobre prevenção, né? A prevenção, o diagnóstico precoce, então, seria descobrir cedo algum problema. E a prevenção são medidas para você evitar os problemas ou diminuir os danos dos problemas, né? Então, quanto mais... o que está acontecendo atualmente é que a medicina está comprovando de uma maneira cada vez mais sólida que bons hábitos reduzem muitos problemas. Então, fazer o básico bem feito, né? Ter bons hábitos, alimentar-se bem, atividade física e bom sono. O tripé, né? O tripé, inclusive nos pré-natais. É comprovado que maus hábitos aumentam a chance do bebê nascer prematuro, diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. E a ultrassonografia tem um papel fundamental para diagnóstico de parto prematuro e pré-eclâmpsia. Isso foi um avanço na medicina, né? A ultrassonografia deixou de ser um método apenas para ver se o bebezinho está bem formado. Pré-eclâmpsia é uma doença que tem prevalência de 10%. É bem comum. Minha esposa teve pré-eclâmpsia. E o meu filho nasceu com baixo peso, nasceu um pouquinho antes, mas deu tudo bem, né? Mas poderia não ter dado. Lá em 2012 não se tinha esse conhecimento. Sim. Então, em 2016 ficou bem comprovado isso e desde então mudou muito. Então, o principal papel de um ultrassom pré-natal não é para ver o bebezinho. Pré-eclâmpsia e parto prematuro. Né? Ainda que a gente, enquanto mãe, queira ver... Verdade. Tudo é importante. Sim. Tudo é importante, né? Mas em termos estatísticos, onde eu mais posso salvar vidas é nessa parte metabólica e nessa questão do parto prematuro. E agora a gente vai falar um pouquinho de paternidade e do Miguel. Depois de tu ser pai, né? Mudou tua relação com o trabalho, tua relação com os atendimentos? Como que foi essa experiência de vida? Mudou muito, assim. Do ponto de vista técnico, de querer fazer bem feito o trabalho, não. Mas agora, eu estive do outro lado, né? Sentadinho do lado, torcendo que esteja bem, ansioso pelo resultado. E tu fizeste todos os exames? Fiz, mas eu procurei também alguém me auxiliasse. Né? Mas eu fiz, não tinha como não fazer. Mas durante os exames que eu fiz da minha esposa, eu me sentia tranquilo. Então, foi. E como ultrassonografia é um método inócuo, que é uma onda sonora que não causa danos ao tecido humano, né? É um método liberado em todos os países do mundo, enfim, sem restrição. Mas para alguns exames eu procurei ajuda, né? Então, com certeza, porque eu sou pai, não podia assumir total responsabilidade, né, sobre os exames obstétricos, né? Isso é uma coisa curiosa, né, e bom de reforçar, de que não causa dano, porque eu lembro que quando a minha mãe teve meu irmão, lá, 30 e tantos anos atrás, não tinha tanto exame assim, né, não se sabia nem o sexo da criança. E depois, quando eu tive minha filha, que também já faz 10 anos, ela dizia, mas precisa fazer tanto exame assim, porque a visão deles é que poderia causar algum dano, né? Sim. Enfim. A preocupação deve existir no sentido de evitar desperdício. Uhum. Né? Você não deve fazer exames desnecessários, né? Tem exames que envolvem radiação, raio-x, tomografia, mamografia, mas a dose de radiação é mínima, é seguro. Todos os diagnósticos por imagem são seguros. Façam os exames quando necessários. O que a gente tem que evitar são custos desnecessários, né? Não existe exame para dar uma espiadinha. Sim. Né? Você tem um propósito e tem que cumprir aquele objetivo. Né? Então, nesse sentido, sim. Mas no caso da ultrassonografia, não tem radiação. E se quiser fazer todo dia, não causaria dano nenhum. Mas é um desperdício. Né? Sim, do ponto de vista, assim, até financeiro. Né? De necessidade, né? Sim. E é um momento muito esperado, né, pelas famílias. Que tipo de emoção tu percebe na mãe e no pai lá, presentes no exame? Eu vejo a maioria, a regra, né, eles ficam muito apreensivos e depois aliviados, né, porque, graças a Deus, né, a maioria dos pré-natais são saudáveis, a maioria dos bebês são saudáveis, né. Então, generalizando, assim, a chance de algum bebê ter algum problema grave é na casa de 1 para 300, né.
Que bom esse índice, né? Mas para achar esse bebezinho, tu tem que procurar em 300 gestantes. Né? Se não procurar, não acha. A gente tem que identificar esse bebê para ajudá-lo. Né? Esse é o raciocínio. Sim. E tem uma curiosidade universal, né? O médico, o radiologista, enfim, quem está fazendo o exame, ele sabe do sexo do bebê antes dos pais. E hoje tem muitas questões, né? Uns querem saber, outros não querem saber. Uns já vêm com uma ideia formada de que é menino ou é menina e na verdade não é. Como que é esse momento? Esse momento é engraçado, né? Tem que segurar essa informação. Ou não, né? Sim. Isso mudou um pouquinho, que agora tem aquele exame de sangue, o sexagem fetal, que ele funciona bem. É um teste de triagem com uma margem de erro muito pequena. E muito no inicinho da gestação, Sim, né? é fantástico. Fantástico. Apenas tem que confirmar depois pela ultrassonografia, né? O sexo fetal termina de formar com 16 semanas, né? E com a genitália bem formada, a gente pode ali confirmar sem margem de erro, quando o exame é executado com a técnica correta, né? Mas isso envolve muita brincadeira, né? Então, às vezes tem as famílias mais alegres, assim, que vêm com bastante amigos, enfim, daí tem aqueles casais mais reservados, né? Isso varia muito, mas geralmente envolve brincadeira, assim. E a época, no caso, quando eu estava grávida, isso era ainda gravado em CD, né? Sim. A gente levava isso junto para casa. Como que funciona hoje? Ainda tem essa gravação? Em CD não tem mais. Eu acho que nem existe mais. Tem até uns tubos de CD, DVD, que eu não tenho mais como utilizar. No pendrive, então. Pendrive também não usa, porque o aparelho tem uma porta USB para pendrive, mas ele tem risco de vírus, né? É verdade. Então, atualmente tem opções de exportar, né? Que são arquivos de vídeo muito grandes, assim, que pesados. variam de 500 mega até 2 giga, né? Então, a gente transfere isso por web, né? E tem algumas empresas de tecnologia que já disponibilizam esse serviço até para transmitir ao vivo para a família, por celular, né? E em nuvem também. Isso, em nuvem também. Eu não disponibilizo esse serviço porque aumenta mais o custo do exame, né? Mas a tecnologia está se adaptando a essas novas formas de poder documentar os exames. E o que tem mais hoje? As pessoas que querem segurar, não querem saber o sexo do bebê, aqueles que já sabem, porque já fizeram a sexagem por exame de sangue, ou aqueles que querem descobrir ali na hora? A maioria já vem sabendo pela sexagem, né? E sempre tem uma ou duas gravidinhas que eu tô fazendo pré-natal que elas deixam para descobrir na hora do parto. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Eu tiro o chapéu. É verdade, eu também. Isso deve ser uma emoção sem Deve igual, ser, né? Porque é uma alegria muito grande saber se é um menino ou uma menina. Imagina misturar isso com um momento de conhecer teu filho. É algo que quase que se perdeu e essas pessoas estão tendo essa alegria, né? É verdade. Então, essa escolha, né? Agora, conseguir segurar a ansiedade de não descobrir isso, eu tiro o chapéu. Tem que ser uma pessoa muito tranquila, né? Verdade. E teve uma história curiosa, alguma coisa que tu lembra nesse sentido, assim? De, vim com uma expectativa de que era menino e depois virou menina. Às vezes vem algumas avós com mais idade que teimam, acham que sim. não é. Já porque fizeram a barriga é pontuda, porque a barriga tá larga, porque desceu. Às vezes acontece isso, né? E isso não tem nada a ver. Não, claro que não. Não, olha aí. É engraçado, né? As coisas populares, né? Sim, sim. Mas isso diverte, né? Isso faz parte, isso diverte muito. Eu imagino, deve ser bem divertido. Isso é a parte mais divertida. E com tantos exames realizados, o que mudou, sei lá, quantos anos para cá? Porque tem as imagens que a gente vê o bebê, que parece uma foto, né? Sim. Dentro da barriga da mãe. Quando eu estava grávida, isso eu acho que estava recém começando e era um exame à parte, não era na ultrassonografia normal, de rotina, vamos dizer assim. Hoje ela já é quase que uma rotina. A última novidade é a inteligência artificial. Né? Você joga as imagens em 3D, 4D na inteligência artificial e ela faz um make de um bebê mais bonito ainda. Né? Tem até aparelhos que já estão vindo com essa inteligência artificial e já estão entregando esse aperfeiçoamento na hora do exame. Né? Nossa, daí é uma foto mesmo, real. É uma foto e um vídeo. Né? Então, é bem interessante isso. Né?
Mas a tecnologia está evoluindo muito. Mas agora essa parte estética de foto realmente é fantástico. É o que estão chamando, saiu até na imprensa, fantástico, o tal do 8K, 6D eles chamam, enfim, né? Pode dar o nome que quiser, mas é a inteligência artificial daquela imagem pura feita pelo ultrassom. Não sei se tem como saber isso também, mas quando nasce, será que é fidedigno assim? Tem um pouquinho de distorção, né? Porque a ultrassonografia é um método físico em que o som ele bate na pele, atravessa o corpo, e parte do som é refratado, parte do som é absorvido, e o que volta em forma de eco ele faz um exame. Então existem pequenas distorções, sim. Mas a grande parte daquela informação é real. Né? E a emoção de ver, né? É demais. É. E além da parte estética, né? Que a gente está falando, que está vendo, como evoluiu na parte de diagnóstico mesmo, né? Assim, de enxergar melhor, Sim. de forma mais clara. Isso humaniza o atendimento, né? Porque eu acho que passa, por mais que o médico seja acolhedor e transmita confiança, nada melhor do que o pai e a mãe ver seu filho, né? Ver o retrato do filho, ver o rosto ali. Isso humaniza o atendimento. Isso é uma parte, sim, que é estética, mas ela é também afetiva. Isso acolhe, né? Isso é importante. Né? Então, é uma tecnologia que, sabendo usar, ela traz muito resultado. Entrega muito. Sim. E quais são os exames primordiais, assim, da gestação? Certo. De imagem. Tá. Em primeiro lugar, triagem de pré-eclâmpsia. Isso é o fundamental, isso é o mais importante. Deixar bem reforçada essa Deixar informação. bem reforçado. Então, no exame das 12 semanas, que é o mesmo exame que a gente vê se o bebezinho está bem formadinho, que eu falei antes ali dos 5,5 cm, 6, a gente faz a triagem de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é uma doença inflamatória que ela não tem tratamento e a cura é o parto. Então, quando vem a pré-eclâmpsia, o obstetra tenta manejar, né, controlando a pressão, e quando chega um momento de perigo para a mãe e para o bebê, faz o parto. E se o bebê é prematuro, ele vai para a UTI neonatal. 1/3 dos bebês na UTI pré-natal estão lá por pré-eclâmpsia. E a gestante pode ficar com sequelas da pré-eclâmpsia, ela pode se tornar hipertensa. Engravidou saudável, teve pré-eclâmpsia e virou hipertensa por causa da pré-eclâmpsia. Né? Para a vida toda daí. Para a vida toda. Então, a pré-eclâmpsia, ela pode ser prevenida por medicamentos que são iniciados no começo da gestação, né? E a gente pode eleger as pacientes que poderão ter benefício desses medicamentos a partir do exame, da avaliação do ultrassonografista. Só que esses medicamentos, eles aumentam a chance de sangramento. Então, não se medica quem não precisa. E o principal dessa triagem é a ultrassonografia. Né? Até tem um software que é recomendado que seja usado de rotina em todos os lugares do mundo. Esse software é livre, é free, né? E nesse software você preenche dados, né? Peso e altura, idade, gestações anteriores, comorbidades, tipo pressão alta, diabetes, doenças autoimunes. Tu mede a pressão da gestante na hora do exame e você coloca os dados da ultrassonografia. Basicamente são 2. As artérias uterinas, né, que conduzem sangue da gestante para a placenta. E agora entrou uma novidade desde julho, que são as artérias oftálmicas da gestante. Nossa. É bem interessante. E você coloca esses dados e o software diz, trata ou não trata. Porém, é recomendado por os melhores especialistas que a subjetividade do médico seja respeitada. Né? Se o obstetra quiser tratar, ele está livre para tratar. Claro. O meu exame é uma ferramenta para a decisão. Mas agora, é dado, né? Ali sim, tem dado. Agora, o perigo da pré-eclâmpsia é que a doença não dá sintoma. Então, muitas vezes, a gestante mesmo muito saudável, a ultrassonografia pode mostrar um alto risco. Então, e você fazendo a profilaxia com esses remédios, a chance de uma pré-eclâmpsia mais forte diminui de 60% a 90%. É muito significativo. É né? muito significativo. Né? Então, essa da artéria oftálmica é muito interessante. Eu fiz um curso em São Paulo já faz alguns anos, e o professor na época falou, vamos treinar artérias oftálmicas, porque isso vai vingar, viu? Isso vai dar certo. A explicação técnica é que a pré-eclâmpsia ela aumenta o fluxo vascular cerebral. E o primeiro ramo da artéria cerebral é a artéria oftálmica. Então, tu pode enxergar de uma forma indireta a vascularização do cérebro pelos olhos da gestante.
Nossa. Isso foi validado para uso de rotina, de triagem, em todas as gestantes, né? Em julho de 2025. Né? Então, Ontem. Daí eu já havia feito o treinamento, né? Eu refiz o treinamento e estou fazendo já de rotina, né? E com bons resultados. Funciona mesmo. Nossa. E olha que importante, né? Isso. Ele acrescenta em 10% a taxa de detecção de gestantes com maior risco de desenvolver pré-eclâmpsia, né? Então, esse protocolo de fazer a entrevista, medir pressão, ver as artérias do útero, né? Acrescentando artérias oftálmicas, aumenta em 10% a eficiência do método. Então, tem que fazer. Sim, com certeza. E a gente pensa no bebezinho, que nem tu falou, pequenininho, né? 5, 6 centímetros. É mais fácil de ver, de fato, quando ele é desse tamanho do que quando ele tá bem grandão na barriga da mãe? Não. Não? Não muda? Muda muito. Aí que entra treinamento e máquina, né? Equipamentos bons fazem muita diferença nessa hora, né? E treinamento também. Treino, né? Estudar muito, se atualizar muito e aprender para colocar em prática. É o que vai ser o diferencial. Sim. E o que mais te encanta ainda depois de toda essa experiência? Depois de todas essas ecos, enfim, todas essas ultrassonografias já feitas, o que ainda te encanta nesse mundo? No dia a dia, na rotina, é o rostinho das crianças. Os bebês são muito lindos, né? Não existe bebê feio, todos são lindos, né? É demais. Eu adoro todos, né? Isso me encanta o dia todo. Essa emoção porque que passa, né? O 3D é difícil de fazer, né? E tem um componente de sorte também. Né? A posição do bebê, o ângulo de insonação, quantidade de líquido. Para quem faz 3D é uma aventurinha. Então, tanto é que na minha rotina, né, é bem comum não conseguir fazer o 3D. Porque tecnicamente, é um método de baixa reprodutibilidade. Você não precisa do 3D para fazer diagnóstico. Ele ajuda, é uma ferramenta, sabendo usar, ele ajuda. Mas a reprodutibilidade dele não é tão boa. Então, isso... quando eu consigo fazer e ficar bonito, eu me encanto. Eu fico encantado. Eu faço parte daquele momento. Que bacana, né? E é uma emoção. É emocionante. E isso é feito uma vez só durante a gestação? Ou tem o botãozinho que tu aperta ali faz de rotina, sim. Ai, que legal. E como que tu entrega isso para os pais? É impresso? Isso. Eu tenho disponível para entregar via web, mas a maioria quer impresso. Porque é bonito, porque muitos recortam, botar em porta-retrato. A impressão de qualidade ela é bonita, né? Sim. Então, eu acho que por mais que os meios digitais estão aí para substituir, até economizar papel, mas eu acho que é um bom investimento. Sim. E eu, como médico, eu gosto de ver os exames, folhear na hora. Isso é muito fácil de fazer na prática na hora, do que ficar consultando links, baixar arquivos em PDF para ver exames anteriores. Isso acaba dificultando. É bom, a web eu diria que é bom para uma pesquisa mais calma num segundo momento. Mas na hora da consulta, vir todos os exames organizadinhos, cronologicamente físico, isso facilita muito. E é físico, né? O papel tá ali na nossa mão. Ai, sim. Que bacana. Muito legal. E eu queria saber, doutor Diego, como que é a tua preparação, especialmente emocional, para esses atendimentos e especialmente quando o diagnóstico não é aquilo que se espera, né? Que é um momento muito delicado, que precisa de muita empatia. Como que tu te prepara para esses momentos? Eu vejo que eu tenho a oportunidade nas minhas mãos de poder ajudar aquela família. Né? Eu posso ajudar principalmente de duas maneiras. Primeiro, o mais óbvio, salvando a vida da mãe e do bebê, descobrindo algo que possa ser tratado e aquilo ali melhorar muito a vida da pessoa e salvar a vida, né? São situações raras, mas existentes, né? E que quando dá certo, o retorno ele é grande, né? E também respeito à dignidade das pessoas, né? Então, a gente precisa saber o que está acontecendo e ter muito cuidado em saber falar de uma maneira clara, sem pessimismo nem otimismo, mas com realismo, né? E
e dar o aconselhamento acerca daquela alteração, né? Isso é um desafio, né? E é algo que a gente tem que ter frieza para fazer o diagnóstico, mas tem que ter uma empatia e um acolhimento na hora de reportar e ouvir, né? Geralmente eu tenho o hábito, assim, atualmente, de avisar que eu vou explicar tudo de uma maneira melhor no final. Eu peço para a gestante se vestir, sentar lá da família, né? Uma vez, uma gravidinha, eu falei sobre um problema e ela me disse: eu queria estar segurando a mão do meu marido durante essa notícia, né? E aquilo ali me marcou de uma maneira que eu jamais vou esquecer. Então eu peço que os dois sentem juntos, um do lado do outro, né? E eu falo, converso abertamente, assim, e disponibilizo. E muitas vezes eu peço, às vezes o intervalo de um exame para outro é mais de um mês. Às vezes eu peço para voltar, para a gente olhar de novo, eu mostrar de novo e conversar de novo, caso eles queiram, assim, sabe? Como parte, assim, do atendimento. Isso para a pessoa amadurecer melhor, né? Aquilo ali. E como que isso ressoa em ti? Porque não é fácil de lidar com tanta informação assim também, né? Sim. Como que tu... É trabalho, né? Sim, enfim. É trabalho. A minha motivação que me mantém, assim, preparado é que eu estou ajudando aquelas pessoas com essas notícias tristes. Isso me faz ficar forte nesses momentos, né? Claro que às vezes dá vontade de chorar, né? Sim. Mas o fato de eu exercer bem a minha profissão e exercer bem aquele momento, eu posso estar salvando aquela família, né? Fazer com que a família entenda de uma forma correta o que está acontecendo, né? Eu estou lidando com a dignidade daquelas pessoas. E fazendo isso bem feito, isso me dá forças para fazer cada vez mais bem feito. O foco é esse, né? O foco é esse. E o que hoje, assim, existe de diagnóstico mais recorrente nesse sentido, assim, de alguma alteração? Enfim, tem algum que seja mais recorrente, que é mais comum? Não. Um fato que está acontecendo é que as gravidinhas, atualmente, comparado com as gestantes de décadas atrás, elas têm idade mais avançada. É verdade. Né? E também outro problema é que a população, de uma maneira geral, está acima do peso. Né? Metade dos brasileiros estão com sobrepeso e 30% dos brasileiros estão com obesidade de grau 1 ou mais. Isso incluindo as gestantes, incluindo crianças de todas as idades. Né? Isso tem repercussão no pré-natal. Né? Então isso aumenta a taxa de prematuridade, né? E daí entra aumenta a pré-eclâmpsia. Isso muda o meu trabalho. Eu posso estimular aquela pessoa a querer fazer atividade física durante a gravidez, estimular aquela pessoa a melhorar os hábitos alimentares, né? Isso faz parte também da consulta, né? Essas alterações metabólicas disparado é o mais comum. As malformações é aquela taxa de 1 para 300 que a gente havia falado antes, né? Isso a gente fala da prevenção daí, né? Sim. Volta na prevenção. Sim. Fazer o básico bem feito, né? Sim. Se alimentar bem, exercitar-se e dormir bem. E ainda sempre é válido, mas já estando grávida, enfim, essas orientações ainda são tão importantes, e se ela começar a fazer naquele momento, ainda vai refletir na criança, na gestação, esses cuidados. Com certeza. No mundo ideal, na minha opinião, toda gravidinha tem que ter uma nutri, tem que ter uma fisioterapeuta pélvica, tem que ter um educador físico que saiba fazer o que ela... Né? Tem que ter um bom obstetra, um bom ultrassonografista. Né? Enfim, é uma equipe multidisciplinar. Né? Claro que o obstetra é o principal, é o centro de tudo, né? Mas nós que estamos na retaguarda, cada um contribuindo demais, funciona muito. Tem que ter uma estratégia alimentar para ser cumprida. Tem que ter uma estratégia de atividade física para ser cumprida. Né? E a fisioterapia pélvica tem se mostrado assim, o grau de aceitação e aprovação das pacientes, né, das gestantes com a fisioterapia pélvica beira o 100%. Né? Então, o parto normal ele tem que ser tentado e a fisiopélvica ajuda nisso. Sim. Então, o investimento na saúde, ele realmente é um investimento válido. E hoje, assim, nas gestantes que tu recebe, essa questão de parto normal tem se tornado mais frequente também. Sim. Porque
há um tempo atrás era muito focado na cesárea, né? Já nem se cogitava fazer o parto natural. Sim. Hoje já é uma realidade um pouco diferente. O meu exame, ele é importante porque existem algumas alterações na ultrassonografia que dificultam ou impedem o parto normal. Né? Mas isso já é verificado ali. Em relação à posição da placenta, se tem algum vaso sanguíneo, alguma coisa referente à ultrassonografia. Tá? Mas de uma maneira bem básica, né? A cesariana deve ser o tratamento para um parto normal difícil, impossível, perigoso. Claro que muitas vezes acaba sendo uma opção da gestante, eu não vou entrar nesse mérito, assim, até porque eu não estudo muito isso, né? E eu acho que cada um deve ser feliz e ter o parto que quiser, né? Que acha melhor, mas o acesso à informação e a informação acerca das vantagens e desvantagens de cada procedimento, isso eu acho que é obrigação do esclarecimento durante o pré-natal. E a fisioterapia pélvica, ela está sendo muito bem recebida e aprovada pelas gestantes, e que tem depois o bebê, depois elas voltam para mostrar o bebê e elas adoraram o parto que tiveram, enfim, aumenta o grau de sucesso. Que legal, é bacana e é bom de ver essa diferença, né? Eu me lembro que quando eu estava grávida, eu queria muito fazer parto normal, aí fui fazer uma ultrassonografia das 39 semanas e aí eu precisei ir foi até você que fez, não vai lembrar, obviamente, né? São muitas pacientes. Tive que ir para uma cesariana porque estava diminuindo o líquido, né? Então eu não podia mais esperar. Mas é bacana de ver que isso está mudando, né? Sim. Porque é natural, né? A gente diz, claro, a escolha de cada um, mas natural, né? Sim. A tecnologia, ela melhorou muito nesse sentido. Os ingleses chamam de inversão da pirâmide do atendimento. Atualmente você faz mais exames e acompanhamento no começo da gestação. Você consegue já selecionar mães e bebês que precisam de mais atenção, que tem maior risco de algo não estar bem, em comparação às gestantes mais saudáveis e bebês mais saudáveis que precisam de menos atenção e evita surpresas no final. Sim. Isso evoluiu muito. Que coisa boa. E a gente falava um pouquinho daquele diagnóstico pré-natal que traz uma maior atenção e investigação. Reforça essa informação pra gente. É de quantos? De 1 em 300? Malformação grave na casa de 1 para 300. E malformação mais leve, assim, que não é tão importante. Tudo é importante, né? Sim. É de 1 para 100. E isso a gente fala em termos de estado? Não, geral. Geral. Isso muda muito com a idade. Sim. Né? As gestantes mais jovens têm uma incidência menor, gestantes com mais idade, a incidência é um pouco maior. Sim. Mas o risco individual, eu tenho mais de 40 anos, o risco de você ter um bebê com problema é muito mais baixo do que ter um bebê saudável. Sim. É mais saudável engravidar mais jovem? Mas isso é definido por questões pessoais da vida, né? Enfim. Então, e cada vez mais isso vem mudando, né? Se quer gestar, melhore sua saúde, né? Faça tudo que a gente já falou antes sobre bons hábitos, né? Esteja bem com sua saúde e engravide. E tem algum momento, assim, delicado que tu te recorde, assim, desses exames? Algo que tenha ficado na tua memória sempre, que tenha causado alguma emoção diferente? Vários. Casualmente ontem teve um, assim, que depois do atendimento eu chorei. Foi muito emocionante. Essa história é muito boa. Nunca mais vou esquecer essa história. Esse casal me procurou, eles estavam com 12 semanas de gestação, desesperados, porque o bebê tinha muito problema e ia morrer. Nossa, muito forte, né? E daí, na verdade, o bebezinho ele estava bem inchado, ele tinha aquela medida da translucência nucal bem alta, né? E ele estava com acúmulo de líquido em outras partes do corpo. E essa translucência nucal, esse líquido acumulado, ele é um sinal, ele não é um diagnóstico. O bebê está inchado, vamos ver o porquê que está inchado. Existem até viroses que podem inchar uma criança, por exemplo, né? E esse bebê eu avaliei muitos detalhes assim e não achei nada que justificasse aquilo, né? Daí eu pedi para ela voltar, depois outras vezes, depois ela fez a avaliação dos 5 meses, o inchaço sumiu. Tinha alguns detalhes ali, né, que sugerem que o bebê tenha talvez algum problema genético,
né? Essa paciente foi encaminhada para Porto Alegre, para pesquisa genética. Ela decidiu estudar a genética do bebê só depois de nascer. Né? É uma escolha, né? Foi uma escolha porque para investigar a genética do bebê tem que fazer algum procedimento invasivo, né? Amniocentese, botar uma agulha lá dentro e aspirar. É raro, mas é raro mesmo. É um procedimento seguro, né? Mas pode acontecer da bolsa romper, infeccionar, sangrar e evoluir para o parto ou até perder a gestação. E eu examinei essa paciente, casualmente ontem, com 30 semanas de gravidez. Né? Fiz um 3D lindo do rosto do bebê, né? E o pai me falou: doutor, eu vou trazer ele ainda aqui pra gente bater foto junto. Oh. Aquilo ali foi muito emocionante mesmo. Porque era uma situação realmente de morrer, todo mundo pode morrer. Um bebê inchadinho aumenta mesmo um pouco o risco, mas não é assim que se encara, né? A gente tem que ir aos fatos, né? E os fatos na medicina é baseado nos achados. E esse bebê, na verdade, não tinha, na morfologia interna dos órgãos, nada que justificasse aquele inchaço. Né? Então, pode ser uma questão genética mesmo. Mas eles estão felizes com o filho dele. É criança isso que linda. tem que reforçar, né? Então, ouvir aquilo daquele pai, felizes com a gravidez, mesmo com problema. Né? A chance dessa criança ser uma criança vai ser uma maternidade atípica, uma criança possivelmente, mas eles estão cientes disso. É o filho deles. Eles estão já amando a criança. O amor é o mesmo, né? Sim. Isso emociona. E eu fiz o meu trabalho. Né? Encaminhei eles para as pessoas certas também, para pesquisar em Porto Alegre. Né? Casualmente, lá em Porto Alegre não descobriram nada do que eu não tenha visto. Foram com tudo prontinho daqui, mas é um caso para quem existem geneticistas especializados, né, em fetos e crianças, enfim, essa segunda opinião é importante, né? Mas, enfim, me marcou demais isso. E eu nunca mais vou esquecer essa história. É emocionante mesmo. E assim como essas, tem outras também. Sim. Mas... uma longa trajetória. Sim. E olhando para essa tua trajetória, o Diego lá do começo e o Diego de agora, o que mudou, assim? Tu teria alguma coisa que tu faria diferente? A maturidade faz muito bem, né? Eu tenho 46 anos, né? E a idade me trouxe muitos ensinamentos, né? Então, a gente, na vida profissional, a gente acerta, a gente erra, a gente escuta críticas, a gente tem feedbacks positivos, negativos, e saber trabalhar bem isso, sempre com foco em melhorar, te faz uma pessoa melhor, né? E a minha vivência com a minha família, né? Com a minha esposa, com meu filho, crescendo junto, isso a gente vai amadurecendo também, né? Então eu vejo mais a importância dos valores mais fundamentais da vida, né? Que é o amor, que é a fraternidade, que é a paternidade, maternidade, isso daí é importante, né? E as pessoas que valorizam muito isso, elas me procuram, porque eu valorizo muito isso, né? Então... E esse atendimento humanizado, como não poderia deixar de ser, Sim. E acolhedor, né? Sim. De acolher tanto a risada, coisa boa, o divertido, Sim. mas também aquilo que às vezes não é o que se espera, né? Sim. E a partir do Miguel, como mudou a tua postura nos atendimentos? A sensibilidade aumentou? Aumenta. Aumenta. Eu acho que lá com o comprometimento ali com a técnica eu sempre tive, mas me colocar no lugar da pessoa, isso... me colocar no lugar da pessoa que está ali, isso é um exercício que eu tenho feito cada vez mais. Não tem como não pensar nele também, né? Não tem como. E assim, pra gente ir encerrando, alguma mensagem final, alguma dica final? O que tu dirias aos pais? Aos pais. Eu acredito muito no planejamento. Acho que tudo na vida, quando nós planejamos, a chance de dar certo é melhor, né? Nem tudo sai conforme planejado, né? Mas em se tratando de saúde, planejar uma gravidez, ter bons hábitos, não beber, não fumar, praticar atividade física, boa alimentação, né? Procurar bons médicos, fazer pré-natal completo, né? É muito comum ver exames faltando, é muito comum ainda ouvir problemas serem descobertos tarde demais porque não foram avaliados anteriormente, né? Então eu prezo muito pela qualidade, né?
Então, que nem essa questão da artéria oftálmica, ela é importante, né? E ela foi validada em julho desse ano, eu já incorporei isso, né? A gente tem que trazer para o paciente o que tem de melhor. Então, a mensagem que eu digo é isso, procure fazer melhor, fazer o bom planejamento, né? Para ter mais chances de ter sucesso na hora do parto. A prematuridade não tem volta. Se algo não foi bem feito, isso levou a um parto prematuro, o bebê vai para UTI neonatal. E ali, eventualmente, pode causar problemas, sequelas daquela internação. Então, a saúde ela tem que ser investida, né? E os profissionais estão disponíveis, né, para auxiliar todo mundo, né? Então, planejamento, eu diria que é a chave, o caminho direto assim, para ter melhores resultados no final. É verdade, para esse resultado final, Isso. né? Vou te agradecer por essa conversa, foi muito bacana, cheia de sensibilidade, de emoção e de ciência também, né? De tecnologia. Desejar muito sucesso para a clínica, continue sendo essa referência que eu acho que causa orgulho, né? Quando a gente fala de gestante, a gente logo lembra do Dr. Diego e das ultrassonografias que precisam ser feitas. Parabéns pelo teu trabalho, muito, muito bacana. Muito obrigado pelo convite, né? Foi uma honra participar do programa, né? E eu só tenho que agradecer, né? Por ter lembrado do meu nome para participar. Referência. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Na próxima semana tem mais Conversa de Mãe.